preparamos a palavra hoje para falar do versículo 1 ao 14, mas só quando a gente começa que a gente sabe, né? O desenvolvimento. A primeira porção é do 1 ao 9. Então vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 9. Apesar que eu posso parar no número 5. Obediência devida ao rei. Quem é como sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, mais uma vez estamos em Tua presença santa, queremos Te louvar, Te engrandecer, dizer a Ti obrigado. Obrigado por Tua graça, pelo Teu favor, pelo Teu Espírito Santo, porque o Senhor está aqui neste lugar. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua paz, a Tua palavra, a Tua direção, a interpretação da Tua palavra. Que nesta noite a palavra do Senhor possa alcançar o nosso coração. E que possamos sair daqui, Senhor Jesus, mais crentes do que entramos, mais firmes do que entramos, sabendo que o Senhor é aquele que nos firma pela Tua palavra, sabendo que o Senhor, pela Tua palavra, nos limpa, nos lava, nos edifica. E é isso que nós queremos nesta noite, sermos edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te engrandeço, digo a Ti obrigado. Amém. Amém. Podeis assentar. Essa é a primeira porção do texto. Então, nós vamos fazer a leitura e vamos trazer a interpretação, versículo a versículo. Ordem e consentimento. Aqui na Bíblia eu tenho o título, A Obediência Devida ao Rei. Como é essa obediência, né? Aqui diz, quem é como o sábio, é o primeiro versículo, e quem sabe a interpretação das coisas? Alguns comentaristas dizem que esse versículo faz parte da seção anterior, que fala sobre a sabedoria, que quanto mais ele persiste em querer ter conhecimento, mas o conhecimento está longe dele, no capítulo anterior. E aqui esse versículo parece que conclui, mas ao mesmo tempo que ele conclui, ele avança já para a nova fase, do versículo 2 ao versículo 5, que nós estaremos vendo daqui a pouco. Aí a pergunta é, quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? Lá, quando o Salomão está dizendo, ele diz assim, que entre 1000 homens ele encontrou ele. É claro, a sabedoria que Deus deu para Salomão é incomparável. A Bíblia diz que Deus encheu Salomão de sabedoria, de forma tal que antes dele não houve, e que depois dele não haveria um homem com tanto conhecimento agrupado na sua mente, né? Então, é claro que hoje você consegue, por meio de estudo, né, você vai entrando primeiro grau, segundo grau, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, e você faz um curso, faz outro curso, e você pode adquirir uma gama de conhecimento, né? Quem estuda vai ter enfado, canseira, dificuldades, mas
vai ter o conhecimento, e o conhecimento é como herança, como diz a palavra do Senhor, é um tesouro o conhecimento. Então traz benefício para quem tem o conhecimento, ajuda ele a viver melhor, a se preservar. Então aqui continua, tratando um pouco isso. Ele fala, quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Parece, a primeiro momento, que a sabedoria é inatingível, que a sabedoria não pode se achar. Mas a Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria faz o quê? Peça a Deus, que vai dar liberalmente. Quem buscar o conhecimento vai receber o conhecimento. Primeiro, 2 fontes, ou 3, né? Uma, observação. Tudo que o Salomão faz é observar a vida. Possivelmente ele não sentou no banco de escola depois da oração dele para poder aprender. Ele já recebeu de Deus o conhecimento e ele parou para observar a vida. Então, você pode aprender pela observação. Eu tinha muito isso. Eu gosto muito de observar. Então, eu gosto de ficar com pessoas mais velhas, conversar com pessoas mais velhas desde pequeno. Então, eu adquiri algum conhecimento pela conversa dos mais velhos, por ouvir os mais velhos. Tem gente que só quer conversar com gente da mesma idade ou mais novo. Só tem um detalhe, você vai ensinar. Agora, aprender, geralmente, nós aprendemos com os mais velhos. Tem gente que não valoriza o cabelo branco. Tem gente que não valoriza a idade. A nossa sociedade está desprezando o conhecimento dos mais velhos. Mas a Bíblia diz para eu aprender. E eu aprendo com os irmãos aqui nessa igreja, graças a Deus. Tenho ficado constrangido com algumas coisas que os irmãos já sabem, que eu já falei aqui. Pela força, pela capacidade, pelo envolvimento, pelo desejo de desenvolver o trabalho, mesmo depois que os irmãos adquiriram uma idade que talvez os irmãos podiam falar, não, agora não faço mais nada. E os irmãos estão aí firmes. Ainda que seja na consagração, ainda que seja na escola bíblica dominical, frequentando o culto, mas estão aí dispostos a pagar o preço para receber também o conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na segunda parte, a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda a dureza da sua face. Então aqui mostra que é possível encontrar sabedoria, porque ela faz o nosso rosto ficar mais bonito. E não é talvez a beleza física, porém, Daniel, diz a palavra do Senhor, que Deus fez ele ser, de todos os sábios da Babilônia, ele estava entre os 10. Dos 10, ele estava entre os 3. E dos 3, ele era o primeiro. Não tinha ninguém que tinha mais conhecimento do que Daniel na corte da Babilônia. E ele pediu para não se contaminar com as iguarias do rei e pediu para verificar o semblante dele. E todos aqueles que estavam trabalhando viram que o semblante daqueles que não estavam comendo do manjar do rei era o mais bonito, o mais formoso. Então teve também essa questão do aspecto, né, dele comer só os alimentos da terra, né, os verduras. Então ele teve o seu semblante alterado, né, mudado. Amém? Também os seus amigos, né, seus 3 amigos também eram cheios de conhecimento e sabedoria de Deus. Daniel foi o único a interpretar. A verdade a receber a revelação do sonho, e conta o sonho, e depois conta a interpretação. Só a sabedoria divina. Homem nenhum pode adquirir essa sabedoria. Amém? Então tem um conhecimento também disponível. Primeiro, observação. Segundo, banco de escola. Cursos. Estudar mesmo, colocar a cara no livro. E terceira, uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria divina. Amém? Então, o bom é pegar as 3, né? É ter o título humano,
é ter uma capacidade de observação, porque o que é melhor? Aprender com o erro da gente ou aprender com o erro do outro? Você está vendo a pessoa cair no buraco, você vai e desvia, sim ou não? Quem dirige, de vez em quando, sai do buraco porque alguém caiu na frente dele. A pessoa entra no buraco, aí você fala, opa, mais para cá um pouquinho, e passa sem cair no buraco. Então eu não preciso cair no buraco porque eu vi o outro cair no buraco, aí eu vou é aqui também, aqui que é o lugar certo. E dentro do buraco também. Não. Afasta um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda e escapa do buraco. Né? O conhecimento, ele dá prazer, irmãos. Dá satisfação você conversar com alguém que tem conhecimento sobre alguma coisa. Você começa a conversar e a pessoa começa a falar e você fala, rapaz, eu não sabia disso. E você adquire ali um conhecimento, algo que vai enriquecer a sua vida. Anteontem, eu estava andando pelo Instagram e vi um cara fazer um nó de gravata. Esse que eu estou usando hoje. Treinei umas 3 vezes, hoje eu falei, eu vou fazer aquele nó. Ele fica um pouquinho tortinho, um pouco diferente. Irmãos, botou a gravata, encostou a gravata aqui, botou aqui, deu 2 voltas, puxou e o nó ficou pronto. Na mão. Depois abriu, botou no pescoço e ajustou. Eu falei, vou querer fazer esse negócio e fiz. Não é o preferido, eu gosto do outro que eu sempre faço, mas eu achei legal. Conhecimento. É bom demais o conhecimento, dá prazer o conhecimento. Descobrir as coisas vale a pena. Amém? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos em busca de conhecimento. Quando nós lemos a palavra e meditamos, estamos em busca de conhecimento. E quando nós percebemos que Deus nos dá algo novo, alegria, satisfação, você fica contente. Deus te dá uma visão, Deus coloca algo no seu coração que você às vezes já leu nos livros e Deus te deu algo totalmente diferente. É bom demais. Aí, o versículo 2 diz assim, eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Tem outra versão que diz assim, eu te aconselho, observa o mandamento do rei. Nós temos aí uma história, num dos comentários que eu estava fazendo a leitura, do Philip Graham. Eu fiquei um pouco mais nesse comentário, nesta doutrina de hoje, e eu queria ler para os irmãos rapidamente aqui, que eu acho que constrói um pouco do conhecimento. Então, o Philip Graham, em seu comentário, ele falou o seguinte, ele contou uma história de um homem chamado, eu vou botar só o último, só os 2 últimos, né, só o sobrenome, von Moltke. Ele foi recrutado pela Alemanha nazista para fazer contra-espionagem, trabalhar para a Alemanha estando em outro país. Indo e voltando, que ele tinha que trazer relatório, mas a sua fé cristã, porém, fez dele um oponente determinado contra o Adolf Hitler. Apesar de acreditar que seria errado recorrer à violência, mas ele achava que não podia também permitir a violência. Então ele conseguiu, por causa da posição que ele tinha elevada, tirar vários prisioneiros da Alemanha e mandar para outros países. Ele conseguiu salvar muitas vidas. O que aconteceu no final? Ele foi considerado traidor e recebeu a sentença de morte. Mas durante o seu julgamento, né, o cara atacou a sua fé e perguntava para ele assim, de quem você aceita suas ordens? De outro mundo ou de Adolf Hitler? Em quem você deposita sua lealdade e sua fé?
O mundo, quando tem um governante absolutista, ditador, Coreia do Norte, né, Venezuela, esses países onde as populações estão sofrendo, as pessoas têm que acreditar no sistema, mas com fé, venerar os líderes. Lá na Coreia tem estátuas enormes dos seus líderes antepassados, dos pais e do atual, que as pessoas precisam quase que, venerar mesmo, no lugar de Deus. Não pode ter nada acima do sistema, acima daquele olho Big Brother, né? Que é lá daquele livro 1948. Não sei se os irmãos leram esse livro. Esse livro ele conta sobre essa visão da esquerda. É algo meio difícil, mas a gente consegue compreender o atual. O que está acontecendo hoje, quando as coisas vão desenrolando, você vai entendendo quando você lê um pouco sobre algumas definições, né? Então ele ataca essa fé dele aí, e ele sabe aonde ele colocou a fé dele. Ele colocou a fé dele em Jesus Cristo. E ele estava pronto a morrer em consequência da sua vida estar nas mãos dos homens. Está nas mãos de Deus em primeiro lugar. Mas naquele momento que ele foi descoberto, ele estava na mão dos homens e sofreria o dano. Então, nós trouxemos essa notícia, um pouco disso aqui, para a gente entender a diferença de obedecer às leis corretas, um rei que está governando a favor, e o abuso de autoridade. Aqui foi o abuso da autoridade. Matou porque ele não estava depositando a fé dele no Adolf Hitler, e não em Deus, né? Ou melhor, ele estava botando em Deus e não no Hitler. E então ele foi condenado à morte pela a razão da sua fé. É igual Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões pelo quê? Não tinha coisa errada nele. O que tinha de errado nele? Nada. Mas eles acharam um jeito de pegar Daniel na própria lei de Deus. E conseguiram pegar ele, fazendo uma lei para que não fizesse oração a nenhuma outra pessoa a não ser o rei, durante 30 dias. E Daniel continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fez, não mudou a sua rotina. Então, aqui no capítulo 8, eles nos ensina esse tipo de sabedoria, né? Em nossa própria submissão à autoridade. Ele vai nos ensinar como lidar com os governos terrenos. Amém? Então, o versículo... Vamos fazer a leitura do primeiro aí que eu mandei hoje. Como se comportar diante do rei. Versículo 2, nós já lemos, né? No capítulo 8, Salomão, nos versículos 2 a 5, na parte A, apresenta um novo assunto. Ele vai falar da autoridade do rei. Essa é a primeira mensagem que eu mandei hoje aí nos nossos grupos. Então ele fala da autoridade exercida pelos governantes. Esta seção se refere ao poder do rei concedido por Deus, que está em consonância com vários textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Olha só, no Velho Testamento, quando Deus institui o rei, ele diz, o rei vai tomar das suas filhas para ser esposa deles, o rei vai pegar os seus filhos para ser soldados do seu exército, né? Ele fala sobre o imposto, ele vai pegar o imposto para ele. Então, tudo isso é as normas que Deus criou para que ele pudesse viver de maneira tranquila e preocupar com a direção do país sem precisar estar trabalhando, né? O trabalho dele seria
o governo do país, né, a direção do país, a solução dos casos, sentenças, como juiz, rei, essa parte aí. Então, nos versículos 2 e 5, esse mesmo comentarista, o Philip Graham, ele apresenta alguns motivos para obedecer às ordens do rei. E a mais importância delas é a natureza teológica. Como é que é essa natureza teológica? Está escrito aí, juramento de Deus. Olha só, no versículo 2. Observa o mandamento do rei, isto em consideração para com o juramento de Deus. Aqui tem duas vertentes. Pode ser o juramento que a pessoa fez em honrar o rei, em ser leal ao rei. Todos os soldados, todos os que faziam parte da nobreza, eles deviam fidelidade ao rei. Se fosse descoberto que eles estavam envolvendo em alguma coisa contra o rei, eles poderiam morrer, né? Então, poderia ter esse primeiro aspecto, um juramento do homem para com o rei, e um segundo aspecto, quando o próprio Deus escolheu o rei Davi e prometeu a ele que na descendência dele, ele teria sempre um rei assentado em Jerusalém. E Deus cumpre isso se cumpre em Jesus Cristo, que é o nosso rei, o rei dos reis, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o rei eterno que está assentado nos tronos, ele é o rei dos reis, louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira natureza, essa natureza teológica. A segunda natureza, alguns comentaristas chegam a chamar ela de natureza política. Eu escrevi aqui, natureza cidadã ou social. Mas tem a ver com política também. Em que sentido? Quais são os meus direitos na política e quais são as minhas obrigações? Eu tenho direitos e obrigações numa sociedade, sim ou não? Então, eu tenho que cumprir com esses direitos, com essas autoridades, com essas obrigações. Por exemplo, acontecia no meu serviço de algumas pessoas que eram evangélicas, na hora do serviço, trabalhar com a arma desmuniciada. Ué, mas o que está fazendo lá? É melhor ir fazer outra profissão. A profissão tem uma obrigação. Qual que é a obrigação? Defender o terceiro, defender a sociedade, evitar um crime. Então, se eu não estou armado corretamente, eu não tenho capacidade de executar o meu trabalho. Então, eu posso ser punido, pode ser mandado embora, e etc, etc. Eu posso, talvez, trabalhar internamente para não trabalhar na rua. Mas se for obrigado a trabalhar na rua, como muitas vezes era, né, serviços que não tinha como escapar, ia todo mundo. Então, eu não posso, por causa da minha fé, descumprir as normas sociais. Há exceções, e nós vamos ver nisso aqui também, nesse texto. Então, a princípio, nós estamos lidando com pessoas que estão exercendo a autoridade dentro do... A Bíblia fala que quando o povo elege alguém que teme a Deus, todo o povo se alegra, não é isso? Então, quando a gente... Exatamente. Quando o governo é ímpio, o povo entristece e tem dificuldade, e sofre. Mas o justo, a gente tem bonança, tem, né, facilidades. Então, olha só, a social. Quando a segurança pessoal e de nossa família. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal. Esse é o versículo 5. Quem guardar o mandamento do não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então, é só a primeira parte. Se eu cumpro com o mandamento, eu não vou ter dificuldade nenhuma. Eu estou bem. Quem é que tem que temer a polícia? O cidadão de bem tem que temer a polícia? Eu estou com o documento em dias.
meu carro está com tudo certinho. Irmãos, pensa num caboclo que fica envergonhado, é se alguém me chamar a atenção por uma coisa tão simples, que é pagar o documento do carro. Se não pagar, deixa o carro em casa. Anda a pé. Aí quando cansar de andar a pé, paga o documento. Simples assim. Mas fica testando. Não, vai dar certo. Né? O brasileiro fazendo as coisas erradas. E quando é pego, ainda vai culpar, ainda vai dizer, eu sou crente. Você acha que nunca falaram isso para mim? Eu tinha que falar assim, meu filho, você tinha que ter vergonha de falar isso, mas tudo bem. Apesar da nossa fé, temos que cumprir com o nosso papel de cidadão. Amém? Isso inclui pagamento de imposto e tudo mais. Apontando aqui o versículo 5 para a obrigação de obedecer às autoridades constituídas, e ele ainda acrescenta que honramos a Deus com essa atitude. Isso é o Philip Graham falando, que a gente vai engrandecer a Deus, honrar a Deus, obedecendo às leis, obedecendo às coisas que estão escritas. E se você não obedecer à lei, o que vai acontecer? Passar um sinal fechado. Tá, pode ser que não, mas passa no pardal. A multa é automática. Quando, às vezes, tem lei que precisa ter um agente observando. E existem leis que não precisam do agente. No caso, o pardal, né, a fiscalização eletrônica é esse agente que está fiscalizando ali. Então, quando eu cumpro com a lei, eu ainda honro a Deus, pois toda autoridade vem de Deus. O apóstolo Paulo falou hoje, através da leitura inicial que o pastor Denis já fez. Romanos 13. Todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Existe um grupo de pessoas que são rebeldes por natureza. Elas querem se rebelar contra qualquer tipo de autoridade. A autoridade do pai é a primeira que eles tentam fugir. A autoridade dos professores. Hoje, alunos batem nos professores, espancam professores, e ninguém faz nada numa sala de aula com 30, 40 alunos. Um aluno se levanta, vai lá e bate na professora porque ninguém está nem aí. Porque se os 30, 40 alunos se juntar com a professora em cima desse, ele vai fazer alguma coisa? Mas porque, às vezes, além das pessoas se rebelarem, às vezes a gente não se rebela, mas a gente não se importa. Talvez a gente queria também fazer a mesma coisa. Mas eu sou crente, eu não vou lá, né? Mas, pelo menos está lavando a minha alma, arrebentou a cara dele. Às vezes acontece esse sentimento em nós, mas a Bíblia está nos aconselhando a não se comportar dessa forma. Eu não honro a Deus quando procedo dessa forma. E nós vamos ler o texto um pouco mais completo mais adiante. Agora, Salomão, nos versículos 3 a 5, vamos ler o 3. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Então, ele continua a sua explanação de como se comportar na presença do rei. Entrar e sair da presença do rei exige um certo protocolo, uma certa forma de entrar. Você vai chegando na casa do seu amigo, às vezes você pode chegar lá de qualquer maneira, vai entrando, vai sentando, bota o pé na mesa. Se for muito amigo, você pode fazer, pode deitar na cama, pode deitar no sofá, entrar tira o sapato, não tira o sapato. Mas você faz isso em qualquer casa. Você entra lá no Palácio do Planalto, na sala do presidente da República, de qualquer maneira, e bota o pé na mesa dele? Talvez você não consiga nem entrar lá nunca. Eu tenho 50 anos de idade, eu nunca entrei na sala do presidente. Nunca. Talvez porque não quis. Talvez se eu quisesse muito, poderia ter ido lá. Mas nunca entrei. Então você não entra em qualquer ambiente de autoridade
de qualquer maneira. Você vai entrar na delegacia, vai passando o balcão e vai parar, não, eu vou falar com o delegado, e vai entrando. É assim? Porque tem uma autoridade ali, existe uma autoridade, aquela pessoa está revestida de uma autoridade, no caso do delegado, concursado, e ele tem uma autoridade, e aquela autoridade policial, quem deu a ele foi Deus. Ela não é pessoal. A autoridade é uma norma que Deus criou para ter ordem nas coisas, para o mundo não ficar de qualquer maneira. Então existe uma direção, existe uma repressão, e isso é poder do Estado. Quando usado de maneira correta, o justo não sofre, porque o justo está andando pela lei. Ele sabe a lei, cumpre com a lei, e não tem problema. Então Salomão nos traz 3 conselhos, a partir do versículo 3. Primeiro, tenha cuidado com as suas ações ou atitudes na presença do rei. Não é de qualquer maneira que você vai chegar. Cuidado com a sua atitude, com a sua forma de falar. Me faz lembrar uma vez que eu estava trabalhando na rua. E aí, um cidadão virou para mim e falou assim, anda rápido aí porque eu estou com pressa, eu estou atrasado, eu estou trabalhando. E eu não estava trabalhando, né? Aí eu falei assim, desliga o carro. Abre o porta-mala. Cadê os equipamentos obrigatórios? Estão aí no bagageiro. O senhor tira um por um para eu ver. Você tem maneiras de usar a sua autoridade sem precisar de muita coisa. A pessoa está te distratando e você não está distratando, mas está fazendo o seu serviço tranquilamente. Talvez seja até mais rápido, mas depois dessa, vai esperar um pouco mais. E às vezes eu já encontrei droga dentro do carro, com algumas pessoas falando desse jeito. Às vezes, para fazer a gente andar rápido, quando ele fala educadamente, às vezes você anda rápido e não examina direito. E quando a pessoa é estúpida, ela fica presa nas palavras dela mesma. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Diante da autoridade, e aqui é qualquer autoridade. O texto está tratando da autoridade do rei, mas os comentaristas levam mais fazem uma ampliação. Não é de qualquer maneira que você fala. Eu vou chegar lá no pastor Gilson e falar assim, o pastor Gilson é o seguinte, ó, agora a partir de hoje é assim, assim, assim. Eu que decido como é que vai ser? Ou eu ouço o que ele fala e obedeço? Dizem que quem tem juízo, obedece, né? Quem não tem juízo faz do jeito que quer. Mas quem tem um pouquinho de juízo, ouve a instrução e muda a sua forma de agir. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem não tem juízo, faz do jeito que quiser. Espírito obstinado terá consequência. E às vezes as consequências são graves. E nós vamos ver o porquê que isso acontece com o rei. Mas isso vai em cascata, diminuindo um pouco, em todo o nível de hierarquia, em todo o nível que você se sujeita à autoridade, querendo ou não querendo. Porque enquanto você está sozinho no meio da rua, tá beleza, mas depois que chega a autoridade, depois que chega a polícia, depois que chega alguém para resolver o problema, meu amigo, não adianta mais você querer voltar para a natureza do zero. Não tem mais 0 a 0. Às vezes não tem jeito de voltar para o 0 a 0. Vai ter que ir para a delegacia, vai ter que ir para o juiz, vai ter que responder um processo. 3 conselhos. Primeiro, cuidado com a sua ação, cuidado com a sua atitude. Pode demonstrar desrespeito para com a pessoa que está exercendo a autoridade. Então esse é o primeiro ponto. Aqui ele diz, não te apresses a deixar a presença do rei. Por quê? Porque no passado, no Oriente Antigo, sair da presença do rei com despeito, igual o menino buchudo, bicudo, que está com raiva da mãe que não deixou ele sair para a festa, que ele vira as costas, vai para dentro do quarto e bate a porta.
Um dia um irmão falou isso para mim, bem mais velho do que eu, mas ele tinha um filho adolescente. Ele falou para mim: pastor, o que eu faço? Menino bate a porta toda vez que a gente fala, não pode desagradar nem um pouco, vai lá e bate a porta. Eu falei assim: se fosse na minha casa, eu já falei isso aqui na igreja, eu tirava os pinos da porta, tirava a porta, e eu queria ver ele bater a porta. Porque tem gente que só aprende assim. Porque lá, antigamente não era olho por olho, dente por dente. Lá no Oriente, lá na lei lá do Islã, se você roubar, o que eles fazem com a mão? Aí, e se roubar de novo? Corta a outra. Eu não sei se dá para roubar sem as duas mãos, mas se tentar roubar, eles ainda cortam a mão um pedaço. Quem é que vai roubar? Todo mundo vai roubar? Irmãos, é horrível. Amarra uma tira de couro e puxa, e segura, e puxa, e mete facão, corta a mão do cara lá e joga o cara para lá. É o que acontece, pelo menos na internet é isso, arrancando mão de quem rouba. Tem gente que parece só quando a pessoa faz algo grave, assim que a pessoa acorda: epa, eu tenho que obedecer à lei. Não dá para ficar desobediente à lei, não. Inclusive o texto vai trabalhar sobre isso. Pessoas ímpias que não têm correção. O que acontece? A sua pressa pode ser mal interpretada. E se for entendido que o ato foi desrespeitoso, a pessoa pode ser presa ou até receber pena de morte. Isso acontece hoje, irmãos? Aqui no Brasil não tem pena de morte, mas você pode ser preso por causa de desacato, porque você tratou de maneira desrespeitosa o funcionário do Detran, que está lá dentro, o funcionário da administração, que está imbuído de um cargo de autoridade. Você chega lá, xinga ele todinho. Se ele quiser chamar a polícia e tiver testemunha, meu amigo, você vai preso por desacato. Então eu não posso, não é do jeito que eu quero. Eu tenho que entender que existe uma autoridade, e essa autoridade é feita por Deus. Foi Deus quem fez para ser assim. E os homens usam dessa autoridade para fazer miséria para baixo, para explorar as pessoas. E aí nós já vimos isso no capítulo anterior, como isso é. Tem o rei, tem os nobres, seus capitães, e eles vão só descendo para o povo. E o povo é que sofre o pior. Mas mesmo assim temos que ter cuidado. Segundo conselho, versículo 4. Vamos ver o versículo 4? Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá: que fazes? Ô rei, por que você está fazendo isso comigo? Esse negócio está errado. Você já viu alguém falar isso com outra pessoa que tem autoridade? Com pastor, você já viu? Nunca não? Você não é pastor. Aí você nunca viu, mas como eu sou pastor, eu já vi. E aqui nessa igreja já aconteceu de algumas pessoas falar o que quiser, falar assim para mim, e eu tentando levar na educação. Só que eu sou de carne, às vezes eu consigo ser de boa, vou devagarinho. Mas tem hora que às vezes o sangue ferve um pouquinho. Se ferver, eu posso errar, como um homem. Não deveria, mas eu posso errar. E aí fica difícil de voltar atrás. Às vezes numa decisão. Você já teve que tomar decisão? E às vezes tomou por causa da raiva, e às vezes pelo Espírito Santo você volta atrás? Já fez isso? Eu já fiz. Às vezes o desejo de fazer algo, mas mudar, porque o Espírito Santo trabalha nos nossos corações. Amém? Mas em todos os níveis de autoridade, irmãos, existe isso. A gente colocando só no rei,
Você fala, tá bom, no rei, tá bom, a gente não tem rei, então nós estamos liberados. Estamos liberados de coisa nenhuma. Chega o fiscal da justiça lá na porta da tua casa. O cara queria penhorar meu carro. Aí eu falei, por que você quer penhorar o carro? Não, porque você está devendo imposto, nós vamos penhorar seu carro. Eu falei assim, pode levar. Só que eu vou processar vocês e vou ganhar dinheiro, porque eu não estou devendo nada. Porque a lei serve por dois lados. A Terracap colocou um lote no meu nome, eu informei que o lote não é meu para esse fiscal, ele pediu meus dados, dei meu CPF, dei tudo, ele saiu, passou um pouquinho, ele viu que o CPF era meu mesmo, e era no meu CPF que estava, ele voltou e me entregou a intimação. Eu falei assim, então tá bom, então agora foi dada a largada, o jogo começou, ganhei 15 mil reais na época, à vista, no dinheiro, é claro que depois de alguns anos, né? E ainda ganhei mais 15 mil em precatórios, que eu não sei quando vou receber, mas um dia um neto recebe. Eu só deu a largada. Então, às vezes, tem disso. Dá um boi para não entrar na briga, depois dá uma boiada para não sair dela. Tem um ditado mineiro assim, né? Tem que ser dentro da lei. Eu não estou falando de ignorância, de briga de rua, não. Mas se não tem jeito de fugir da lei, então vamos. Se der para ganhar, ganha. Se não der, paga. Teve outras que eu tive que pagar. Uma outra situação aí, eu tive que pagar. Uns 20 e poucos mil só. Então, de vez em quando acontece. Você perde uma e ganha outra, mas dentro da lei. Mas eu não posso ser desaforado com o juiz. Né? Sem educação com as pessoas que estão com a autoridade envolvida. Quem está lá chamando para entrar, quem está chamando o juiz, que vai depois colocar a gente lá na frente do juiz. Eu tenho todo o processo, eu tenho que ser educado, cortês, para poder não ser prejudicado aí. Então, o segundo conselho é: tenha cuidado com as suas palavras na presença do rei. Quem lhe dirá, por que você fez isso? Essa expressão aqui é uma advertência para eu e você. Não contradizer o que o rei está dizendo. Vamos lá. Papai e mamãe estão conversando na rua, está conversando com os parentes, está conversando com o primo, e tem um burburinhozinho de baixo assim, de mão dada. De vez em quando eles tipo, falam umas coisas que parece que você está mentindo. Não sei se é só comigo que aconteceu isso. Do menino falar, é como se eu estivesse mentindo, que eu estou falando é mentira. Não, pai, lá em casa o senhor faz não é assim não, o senhor faz é diferente. Aí fala, ô vontade. Vai ter uma correção, vai ou não vai? Vai ficar sem correção? Seu filho te chamar a atenção? Te humilhar às vezes? Na frente de outra pessoa? Cuidado com as suas palavras diante das autoridades. Tudo o que disser poderá e será usado contra você. Não é isso que o policial fala na hora do ato de prisão? Tudo que você falar pode ser usado contra você. Às vezes a gente é simples. Eu estava uma vez num serviço e aí a pessoa falou, o que foi que você fez? Eu fiz isso e isso. Aí o cara falou assim, não, é melhor a gente falar que você fez diferente, que senão vai dar problema para você. Eu fui tão sincero que ele falou assim, é melhor a gente colocar assim, só um pouquinho diferente. Eu falei assim, fica à vontade aí, doutor. E naquele dia ele estava de bom humor, né? E ajudou um policial que não tinha problema na rua. Então, olha só, primeiro conselho, cuidado com a sua ação e sua atitude. Segundo, tenha cuidado com as suas palavras. Na presença do rei, você não vai falar para ele, por que o senhor está falando isso?
Não, é o seguinte, o senhor tem que fazer assim, assim, assim. Ele vai dar ordem. De vez em quando alguém queria me dar ordem. Quando não era militar, eu não obedecia. Quando era militar e era mais antigo do que eu tinha que obedecer. Então, a gente tem que entender esse... Espera aí, quem está falando tem autoridade ou não? Não. Pastor não manda na minha vida. A vida é minha. Foi a Marlúcia que mandou no grupo hoje, né? Foi ontem. Uma mensagem de um pastor falando assim: quem manda na minha vida sou eu. Aí o pastor, como eu estou estudando Eclesiastes, tem tudo a ver com Eclesiastes, né? O que eu posso fazer? Ele falou assim: tu entra na vida, né, pela porta do nascimento. Tu não escolheu a família, tu não escolheu o nome, tu não escolheu a cor dos seus cabelos, dos seus olhos, tu não escolheu nada. A vida é tua. E outra coisa, tu vai sair pela porta da morte, sem saber o dia, sem saber a hora, não sabe como, não sabe, é imprevisível. Tu manda em alguma coisa? Tu não manda em nada, rapaz. A vida é de Deus, a vida pertence ao Senhor. Mas tem gente que você sabe com quem você está falando. Gente, quando eu estou com a identidade na mão é fácil, né? Não é um Antônio, não? Dá para saber com quem estou falando, né? Cuidado com as suas ações, cuidado com as suas palavras. Você não pode contradizer o rei ou dizer o que pensa sem ser chamado para dar a sua opinião. Uma vez eu estava conversando com... Conversando não, né? Estava tentando conversar com uma pessoa. Aí ele falou bem assim para mim assim: você não está aqui para falar, você está aqui só para escutar. Como ele tinha autoridade, se eu quisesse não ser preso, o que eu tinha que fazer? Calar e escutar. É monólogo. Quando é monólogo, eu aperto um botão e desligo. Tuf! Acabou. Eu não escuto nada. Primeiro eu sei quem eu sou. Primeiro eu sei da minha capacidade. Eu tenho consciência que o erro que estou me atribuindo está errado. Eu não posso me defender? Então, se eu não posso defender, não tem nem causa. Porque se levar para a justiça, cai tudo, porque não teve ampla defesa. Então, é só calar mesmo e esperar passar. É só apertar um botãozinho, desliga. Você já ouviu sapo? Que é para um, para dois, aí dá para todo mundo? Aquela bronca generalizada? Eu aperto um botãozinho, eu aprendi isso em 30 anos. Aperto um botãozinho, eu vou para outro lugar, meu irmão. Eu oro, eu canto lá dentro da minha alma. Eu não sou obrigado a ficar engolindo lavagem quando a comida não é para mim. Quando eu não estou com fome, principalmente. Não sou. Então, primeiro, cuidado com a ação. Segundo, cuidado com as suas palavras. Se você não foi chamado para falar, fica calado. No julgamento, o réu pode falar? Só fala se perguntar, diretamente. Se não perguntar, calado. Quem vai falar por você é o advogado. O advogado que fala no seu lugar. Terceiro, e outra coisa, cuidado com o que você fala e você não é obrigado a falar, nem se te perguntar. Uma vez eu fui com um advogado, por causa da igreja, que eu estava construindo e derrubaram, e o pessoal estava me acusando de um monte de coisa, e eu falei para o advogado: eu não quero falar nada, e se ele mandar para o juiz, aí lá no juiz a gente fala. Ele: então tá bom, foi comigo. Aí o delegado foi perguntando, porque eles têm uma habilidade no interrogamento, né? E aí ele foi perguntando, eu fui respondendo. Aí o advogado falou assim: tu não disse que ia ficar calado? Então é bom ter cuidado, porque o que você disser vai ser usado contra você. Né? Terceiro conselho: tenha cuidado ao ouvir a ordem do rei. Tem gente que acha que não pode questionar a autoridade no sentido de procurar informação. Muitas vezes eu tinha que tirar as informações. Uma vez eu recebi uma ordem
dizendo assim: está vendo aqueles papéis que estão lá na garagem? Eu falei: sim, senhor. Pega tudo, leva lá no Novos Rios, Rio Papéis, num lugar lá de reciclagem, vende e traz o dinheiro para mim. Eu: sim, senhor. Porque o militar é assim, é sim, senhor e não, senhor, né? Aí, eu tenho um pouquinho de conhecimento, né? Liguei lá no patrimônio, lá no arquivo geral. E, cara, como é que faz para descartar o documento? Estão mandando eu levar lá no Novo Rios e vender. Aí o cara: tu é doido. Existe uma forma de descartar o documento, tem que diminuir, ver até 5 anos, tem que mandar tudo para cá, tem que separar por ofício, por tal. Tem curso aqui, manda vir aqui que nós vamos dar o curso. Aí eu virei para a autoridade e falei para ele: ó, existe a forma correta. Mas eu tenho que ter cuidado ao ouvir a ordem e não fazer de qualquer maneira. Eu tenho que fazer, mas tem que ser da maneira legal. Se eu fizer abuso de autoridade, eu vou ser culpado. Não, mas eu fiz porque mandou. Não, mas você devia saber que não podia, porque a lei diz que não pode. Tenha juízo. Ordem não é sugestão. Uma ordem, você não tem opção de escolha. Você tem que cumprir. Se mandar parar, tem que parar. Se a pessoa que está mandando parar tem autoridade para parar o trânsito, para parar tudo. Se não tiver autoridade, você pode desconsiderar, mas se tiver, você tem que ter cuidado com isso. Por quê? Ordem deve ser cumprida, pois a palavra do rei é lei. O que Nabucodonosor falava, tinha que riscar e fazer. Se não fizesse, a pessoa morria. Quem obedece não sofrerá mal algum, mas aqueles que não cumprem com a lei vão ter problema. Para complementar, eu trouxe também texto do Novo Testamento. Outra vez, os fariseus questionaram a Jesus, para achar uma ocasião contra Jesus, tentar Jesus. E eles falaram sobre a legalidade de pagar os impostos. Na resposta, vemos que Jesus não se insurge contra a autoridade. Ele pede uma moeda e, através daquela imagem, ele dá a opinião dele. Dai a César o que é e a Deus o que é de Deus. Então, ele aconselhou. Ele não se insurge contra a autoridade. Jesus não se insurgiu. Inclusive, Jesus pagou imposto, sim ou não? Tem um texto na Bíblia que mostra Jesus pagando imposto. E hoje os crentes não querem pagar imposto. Não, pastor, a gente não pode pagar imposto não, porque ainda quer achar justificativa, não sei aonde. Não lê a Bíblia. É porque o governo rouba demais. Porque o governo pega e diz que vai fazer, mas não faz. O problema é do governo. A minha parte é cumprir com o meu papel de cidadão, pagando os impostos. Né? Faz errada para receber mais dinheiro. É roubo? Certa vez os fariseus fizeram isso, né? Então, olha só, Jesus aconselhou a entregar ao governo o imposto devido, mas dá a devida reverência e adoração a Deus. Uma obrigação não exclui eu adoro a Deus, mas para a autoridade da vida aí, eu não estou nem aí. Eu desacato professor, eu desacato funcionário público. Eu, como funcionário público, também não estou nem aí para o serviço. Eu tenho que cumprir com o meu papel, tenho que cumprir com as minhas coisas que eu tenho que fazer. Não posso ser medíocre, fazer só o que manda. Quem faz só o que manda é o servo inútil, diz a Bíblia. É preciso fazer sempre um pouco a mais. Irmãos, se você fizer 10% a mais, não precisa nem ser muito não, 10% a mais, chegar 15 minutos antes, você jamais será mandado embora. Agora, se chega atrasado todo dia, né? Se de vez em quando dá uma volta que era para ser 15 a 20 minutos no banheiro, o cara passa 1 hora fora para voltar, até quase que ninguém consegue trazer de volta para a sessão para poder trabalhar.
Cuidado, seu comportamento aí. Aí, em outras palavras, a vida espiritual não está em dissonância com a física e deve andar em coerência com a vida civil. Você tem uma vida civil e a sua vida espiritual não está acima dela. Eu cumpri meu papel, hoje já orei, levantei cedo, orei, li a Bíblia e estou de jejum. O que é que você quer mais? Obediência às leis humanas. Amém? Aí Jesus fala, hipócritas, por que vocês estão me experimentando? Mateus 22, do 18 em diante. Mostrai-me uma moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele disse-lhes, de quem é esta esfinge e esta inscrição? Disseram eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, olha só, nós temos aí o texto de Romanos 13, o primeiro versículo nós já lemos, né? O segundo diz assim, no primeiro termina dizendo que as autoridades que existem foram por Deus instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Esse texto aqui, eu estava falando para o pastor Aldeni, Paulo só pode ter escrito examinando esse texto que nós estamos lendo. Parece que ele leu. Tudo que ele está falando aqui é o que o rei colocou lá, rei Salomão. Só que o rei colocou de uma maneira mais resumida e ele ampliou um pouco mais. Os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Vai ser preso, vai apanhar, vai morrer, dependendo do país. Porque os magistrados não são temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o que é correto. Cumpre a lei. Você nunca vai ser chamado a atenção. Eu nunca vi os outros chamar a atenção porque você está dirigindo corretamente. Mas quando começa a dirigir meio nervoso, cortando pela direita, passando pelo acostamento, é melhor parar e dar meia volta e voltar para casa e guardar o carro. Está sem paciência? Fica em casa. Mas eu não posso, pega o ônibus. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois ele é ministro de Deus, vingador. Olha só, quem botou isso foi Deus. E se você levar para cidade de refúgio, quando alguém matava alguém sem querer, ele tinha que correr para a cidade de refúgio. Mas se ele saísse de dentro da cidade, ele podia ser morto. Ele tinha que ficar lá até o sumo sacerdote morrer. Então tinha lei, protegia ele, mas ele não podia fazer o que ele queria, ele estava preso, uma prisão domiciliar, dentro da cidade, não podia sair da cidade. Não tem vez que alguém fica preso assim, ele é liberado de dentro da cadeia, vai para o semiaberto e fica sem poder sair do país? Às vezes sem sair de Brasília. Tem ou não tem? Está aqui, meu irmão. Isso aqui é bem anterior ao direito romano. Ou melhor, isso aqui é Paulo falando, né? Isso aqui é dentro do direito romano. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, que é a primeira teológica. Você deve temer ao rei por causa do seu juramento a Deus. Então, ele botou Deus aqui no negócio. Aqui, eu tenho que fazer, não só por causa da punição, por medo de ser punido, cumprir a lei. Eu tenho que cumprir por causa que é o certo a fazer. As normas que a sociedade consagram têm que ser respeitadas, né? E aí a Bíblia ainda vai dizer que eu tenho que servir ao homem como se eu estivesse fazendo para Deus.
Servir ao homem como se eu estivesse servindo a Deus. É assim que está na Bíblia. Está em consonância ou não está em consonância com o texto de Eclesiastes? Está dentro daquilo que Eclesiastes está dizendo. E por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A autoridade tem que ser respeitada, sim ou não? Eu devo respeito, irmão, é o mínimo. A quem honra? Honra. E Paulo ainda vai continuar. A ninguém deveis nada, a não ser o amor. Então, porque o amor, quanto mais a gente dá, mais a gente precisa amar. Amém? Irmãos, o meu horário venceu, né? Eu vou só finalizar com o versículo 5. Podem vir, irmãos. Nós já lemos, né? Quem guardar o mandamento não experimenta nenhum mal. Fez o que é certo, você não vai ter problema. Amém? Fez o errado, você vai ser punido.